Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, e para todos os amigos que nos assistem, aqueles que são convidados ou que acessam pela internet, no YouTube, no Facebook, muito obrigado, Senhor, porque tem sido tão bom para nós estarmos juntos nesses dias no Oração e Ação. Eu quero dar alguns lembretes para você antes que nós comecemos a meditação de hoje. Quero lembrar você que nós temos esse encontro de terça a sexta, às 19h30, no Oração e Ação. Nós estaremos falando de questões da vida, exemplos da própria vida, nós estaremos falando do cotidiano e a aplicação das verdades bíblicas neste cotidiano. Então, de terça a sexta, Oração e Ação, 19h30. Na sexta-feira, nós temos uma Oração e Ação especial. É o Oração e Ação Kids, sempre com algo do interesse das crianças também, ou um boneco, ou desenho, ou alguma forma lúdica de passar a mensagem. No domingo, às 10h30, nós temos o nosso culto da manhã, e você está convidado a participar. E depois, às 19h30 no domingo, nós temos um momento em família. Então você está convidado para todos esses momentos, todas essas transmissões. E certamente vai ser muito bom. Quero lembrar você de uma iniciativa que o nosso departamento que cuida dessas questões visuais, transmissões, da internet, esse departamento está providenciando, que é um mural online de empregos e serviços. Nós queremos fazer um mural online de forma que, se você presta algum serviço, fornece algum produto, você vai nos informar e nós vamos divulgar isso dentro da própria igreja e fora da igreja, porque as transmissões alcançam lugares que nós nem sequer supomos. Então você vai fazer o quê? Você vai ligar para o telefone da Igreja Batista da Freguesia, 328360. Uau! Novamente esqueci. Veja você. Daqui a pouco a gente passa. Você vai falar com a Kátia e você vai dar o seu nome, o nome da empresa ou o nome do seu serviço, o nome fantasia do seu serviço. Você vai dar o seu nome, o nome do seu serviço, depois vai discriminar o serviço ou o produto que você oferece, vai dar o seu telefone e vai dar o seu e-mail. E nós vamos então, com esses dados, montar o mural online de empregos e serviços. E vamos começar a divulgar nos grupos da igreja. Isso poderá ajudar as pessoas nesse momento de difícil fornecimento de produtos e serviços, né? Deixa eu ver se eu lembro, 3283-6047. 3283-6047. Então não esqueça de fazer isso e certamente vai ser muito bom. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito corriqueiro na nossa vida, e por isso é bom, porque acontece, e nós vamos estar também ao final orando por uma série de pessoas que enviaram seus pedidos e seus agradecimentos para nós. Nós vamos nessa semana estar trazendo algumas palavras que eu vou chamar de não esqueça. Questões importantes da nossa vida e da nossa vida espiritual que nós acabamos esquecendo. Nós vamos falar hoje sobre não se esqueça do que Deus já fez. Não se esqueça do que Deus já fez. Antes de mais nada, vamos orar e pedir a unção de Deus sobre nós. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, pelo que o Senhor já fez na nossa vida. Muito obrigado. Quero suplicar agora a tua unção, a unção do teu Santo Espírito sobre mim para pregar e sobre aqueles que ouvem para ouvir e discernir. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vivemos um tempo com características muito próprias. O mundo mudou muito nos últimos, vamos dizer, nos últimos 50, 40 anos, mas tem mudado de uma forma muito mais veloz, cada vez mais. E nessa velocidade, algo que tem acontecido de forma muito clara, muito constante, muito fortemente, é a questão da descartabilidade das coisas, das pessoas. Houve uma indução a que nós buscássemos o novo com muita rapidez, com muita velocidade. Uma sociedade de extremo consumo. E para que essa sociedade de consumo, essa sociedade tão comercial sobreviva, as coisas precisam ser obsoletas, para que elas sejam rapidamente trocadas. Os bens duráveis não são mais tão duráveis assim. É interessante que tudo é trocado muito rápido, e até aquelas coisas, ou aquelas situações, ou aquelas pessoas que deveriam ser perenes na nossa vida, a própria sociedade induz a troca, a substituição. Um dos exemplos é o próprio casamento. O casamento foi algo que Deus criou para a vida toda, mas as pessoas vão trazendo uma descartabilidade para os compromissos materiais, ou melhor, matrimoniais, impressionante. Nós trocamos uma série de coisas que estão boas, que nos servem, que são úteis, porque algo novo apareceu e a gente nem questiona isso, porque nós nem percebemos, mas nós estamos sendo doutrinados diariamente para descartar. Então eu queria que a gente pensasse em algo que não deveria ser descartado, algo que é para sempre, mas que na nossa mente, cheia da indução para a descartabilidade, isso tem sido inculcado na nossa mente. Por exemplo, nós começamos a ver igrejas e seus cultos e suas características como um elemento de consumo. As pessoas muito facilmente trocam de igreja apenas porque querem um produto novo para consumir. Isso é lamentável. Muitas pessoas trocam a sua fé porque estão cheias da indução de uma visão de descartabilidade. Mas há algo mais grave ainda. Muitos estão descartando Deus, descartando as promessas de Deus, descartando as lembranças de Deus, descartando a sua segurança em Deus, porque estão dentro de um contexto de descartabilidade que elas sequer conseguem analisar mais as coisas. Você já pensou num Deus descartável? Num Deus que você amassa e joga fora e busca qual é o Deus do momento, qual é a segurança ou a certeza do momento. E quando a gente descarta tudo da nossa fé, nós descartamos também a nossa segurança, a nossa paz e a nossa tranquilidade. E eu gostaria de hoje dizer a você, não se esqueça, não descarte o que Deus já fez na sua vida. Quando você consegue se lembrar, quando você consegue manter a consciência de quem Deus é, do que Deus já fez na sua vida, isso enche o seu coração de certeza para o futuro. A descartabilidade nos deixa inseguros, nos deixa efêmeros. Então, eu gostaria, por exemplo, de lembrar a você algo que está escrito na Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Mateus 13, no versículo 22. Mateus 13, no versículo 22. Aqui é um dos versículos de uma parábola muito conhecida que foi proferida por Jesus, você lembra muito bem, a parábola do semeador. Jesus estava às margens do Mar da Galileia, e ali, como habitualmente acontecia, estava uma multidão à sua volta,
E Jesus não perde a oportunidade de contar uma história, de dizer algo que vai marcar profundamente a mente e o coração daquelas pessoas. Provavelmente ele vê um homem plantando, semeando a certa distância, e ele então aplica aquela imagem do semeador, daquela cultura agrícola que havia ali ao redor, e ele aplica aquela ideia à mente e à compreensão daqueles que estão à sua volta. Então, ele vai falando da semente que vai sendo jogada no caminho, que os pássaros comem, que cai na terra dura do caminho. Ele vai contando aquilo e compara a semente à palavra de Deus. E, provavelmente, as pessoas vão compreendendo aquilo. Mas no capítulo 22 acontece o seguinte... Perdão, no capítulo 13, no versículo 22, acontece o seguinte. Jesus diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo ou da vida secular e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e esta fica infrutífera. Lembrando essa parábola, nós percebemos, como está claramente descrito aqui, que era como alguém que ouvia a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo, os cuidados com o dia a dia, da vida, acabavam sufocando aquela palavra, aquele evangelho que Jesus falava para eles. A fascinação das riquezas, ou seja, as preocupações com as questões materiais, com a acumulação material, fazia com que aquela semente, que era o próprio evangelho, ela ficasse sufocada e ela se tornasse infrutífera. Isso deixa claro que, diante dessas questões da sufocação, das preocupações cotidianas, ou das preocupações materiais, com a necessidade de acumular, no nosso tempo, com essa descartabilidade que nos faz ansiar por consumir produtos que nós ainda temos, mas saiu o modelo 10, 11, 12, isso faz com que nós acabemos adquirindo uma certa amnésia espiritual. Uma amnésia com relação ao que Deus já fez na nossa vida. E é interessante, observe que a palavra sufocar, que foi aplicada ali, não matou a semente. Ela sufocou a semente e fez com que ela não frutificasse. Tantas vezes nós vivemos, mas embora vivos, não frutificamos. Há muitos textos na Bíblia que são dedicados a lembrar as pessoas do que Deus já fez nas suas vidas. Trazer à memória o que Deus já fez de bem aos homens, o que Deus já fez de bem a gente, como você, como eu, como os nossos antepassados. Nós acabamos esquecendo e por isso ficamos angustiados, ficamos atormentados pelo presente, porque esquecemos o passado. O primeiro texto que nós vamos agora analisar, eu peço que você abra sua Bíblia no Velho Testamento, abra aí em Isaías 43, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Isaías 43, do versículo 15 até o versículo 21. Isaías 43, do versículo 15 ao versículo 21. Abriu? Ok. Para a gente situar bem esse texto, o povo de Deus, nesta época, ele está subjugado pelos babilônios. Ele foi tomado da sua terra, de Jerusalém, foi levado naquilo que tecnicamente é chamado de diáspora, e ele é levado para o território babilônico. Lá naquele território babilônico, esse povo anseia libertação, anseia retornar para a sua terra.
Deus permitiu que esse povo fosse subjugado, o povo de Deus fosse subjugado e fosse levado para a Babilônia, como uma forma de despertamento desse povo para a fidelidade a Deus. O povo havia esquecido de Deus. Deus permitiu então que ele fosse levado. Mas agora, Deus está prometendo libertação desse jugo da Babilônia. E vai dar esperança a esse povo, ajudando o povo a lembrar que no passado, esse mesmo povo havia sido libertado do Egito, da escravidão no Egito, e havia sido levado para a terra prometida. Ele lembra o passado para dar certeza no presente e esperança no futuro. Eu vou ler o texto para vocês. Vamos acompanhando aí comigo, por favor, na sua Bíblia, no seu smartphone. Isaías 43, 15 até o 21. Diz o texto: Eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, se referindo à abertura do Mar Vermelho para que o povo de Deus escapasse dos exércitos egípcios. Versículo 16, que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas, um caminho, uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força, e estes jazem juntamente lá, jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como se fosse uma torcida, ou seja, um pavio que foi apagado. Não vos lembreis das coisas passadas, ou seja, não pense que as bênçãos de libertação, de cuidado, de amor, de zelo, ficaram presas ao passado, elas continuam. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, ou sob a luz de Deus. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e porei rios no nada. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, povo ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus, então, Ele promete que Ele fará coisas novas na nossa vida, como já fez no nosso passado. Não esqueça do que Deus já fez na sua vida. Interessante que no versículo 19, quando ele diz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto. Ou seja, eu darei livramento, eu porei uma saída, eu porei uma bênção, onde você imagina que não há nada. E depois diz que no deserto porei rios, ou melhor, no ermo, no nada, porei rios. Isso significa provisão. Eu darei livramento e darei provisão. O mesmo Deus que nos abençoou no passado, abençoa no presente. Não há por que nós termos uma visão de descartar e esquecer as bênçãos que já recebemos e ficar ansiosos no presente, temerosos no presente, amedrontados no presente. O Senhor já abençoou sua vida. E das maiores bênçãos que Deus já te deu, a maior delas é o fato de que Ele já salvou você. Ele já enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz por você, por mim, por nós. Não esqueça do que Deus já fez na sua vida. Eu quero caminhar para o fim e falar com você sobre um outro exemplo. Mas antes disso, quero lhe fazer algumas perguntas. Quero perguntar a você, como é que andam as suas lembranças sobre o que Deus já fez na sua vida? Você tem lembrado disso? Você tem trazido à memória aquilo que produz esperança na sua vida? Ou você está vivendo a descartabilidade das bênçãos do passado, do que Deus já fez na sua vida, e vive a angústia do hoje,
sem o suporte das bênçãos do passado. Como vão os seus cuidados? Como vão as suas preocupações com as coisas que estão à sua volta? Você está tomado pelas preocupações? Você está assolado pelas preocupações do que está acontecendo à sua volta? Ou você está colocando as suas certezas e as suas esperanças naquilo que Deus já fez, já mostrou, já provou na sua vida? Onde você tem posto o seu coração? Você tem posto o seu coração com as preocupações e com os cuidados com as coisas da vida secular, ou você tem colocado o seu coração em Deus? Qual o grande alvo da sua vida? Qual é o grande alvo da sua vida hoje? Qual é a sua grande meta? A sua grande meta tem a ver com a vontade de Deus na sua vida? Será que de alguma forma você às vezes se sente sufocado como aquela semente? Será que às vezes você se sente esquecido porque esqueceu das bênçãos do passado? É hora de lembrar. É hora de lembrar. Vocês conhecem a figura histórica, com H, do rei Davi, uma das mais importantes personalidades do Velho Testamento, que é constantemente lembrada no Novo Testamento também. Davi escreveu, entre os muitos salmos que escreveu, ele escreveu um que era um despertador para a sua própria mente. Ele escreveu um salmo dirigido a si próprio, para despertar a sua mente a lembrar das bênçãos e do que Deus já havia feito na sua vida. Eu não sei como é que isso funciona na sua casa, mas aqui em casa nós temos um hábito, no mínimo curioso. Às vezes nós ligamos a bomba d'água à noite para encher uma caixa, e aí a pessoa que ligou vai dormir e avisa quem ficou acordado ainda: olha, não esquece de desligar a bomba. Mas naquela iniciativa de lembrar a outra pessoa para desligar a bomba, às vezes a gente pega uma cadeira e põe na porta de entrada do quarto da pessoa que ficou acordada. E aí a pessoa que ficou acordada, mesmo que se esqueça de desligar a bomba, na hora que vai entrar no quarto, vê aquela cadeira e aquilo traz à memória a necessidade de desligar a bomba d'água. Davi colocou uma cadeira na porta da sua vida. Davi escreveu um salmo para lembrar a si mesmo, não permitir que o dia a dia, que os fascínios das preocupações materiais o tornassem um desmemoriado daquilo que Deus já fizera na sua vida. Ele escreveu um salmo dele para ele. E eu gostaria de terminar essa nossa meditação de hoje lendo esse salmo, o salmo de número 103. Nós vamos ler os seus 5 primeiros versículos. Salmo 103, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. Essa cadeira que Davi colocou na porta do seu próprio quarto. Abriu? Salmo 103, de 1 a 5. Pense nessa figura do rei Davi, do pequeno Davi, que depois se tornou rei, escrevendo para si mesmo. E diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Davi escreveu isso para ele mesmo, para ele lembrar. Quando ele diz, bendize, ó minha alma, ele está dizendo assim, fale bem
Fale bem, ó minha alma, ó meu espírito, fale bem de Deus. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim, fale bem de Deus. Lembre de falar bem de Deus. Lembre de recordar aquilo que Deus tem feito na sua vida, nos vários momentos da sua vida. Tudo que é em mim, nos meus planos, recorde de Deus. Nas ações, recorde de Deus. Nas escolhas, recorde de Deus. Nos valores, recorde de Deus. No coração, recorde de Deus. Depois o texto vai caminhando e diz assim: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Queridos, não esqueçam dos benefícios de Deus. Lembrar dos benefícios de Deus é viver bem hoje, é manter a sua fé em Deus, é não descartar da sua vida, por mais induzido que você seja a descartar tudo, não descartar a sua fé, a sua segurança em Deus. Versículo 3 diz que Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Quando o Senhor nos perdoa, Ele nos dá salvação. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos perdoados e salvos, veja bem, para sempre. Salvação não é descartável, nós estamos seguros, vida eterna com Deus, estamos perdoados para sempre. A Bíblia deixa claro que todo aquele que é entregue nas mãos de Deus, que é entregue nas mãos do Filho, de forma nenhuma ele lançará fora. Não há nada de descartabilidade nisso. Segurança de salvação. Depois o texto diz: Ele é quem sara ou cura todas as suas enfermidades. O Senhor Deus é capaz de sarar as suas enfermidades físicas, é capaz de sarar as suas enfermidades emocionais, mas mais maravilhosamente, ainda Ele é capaz de sarar as suas enfermidades espirituais. E o texto vai caminhando, versículo 4 diz: quem da cova redime a tua vida. Interessante que esse texto, analisado pelos bons teólogos, sugere que Davi teve, em determinado momento, doença muito grave. Essa palavra cova aqui tem a ver com a palavra hebraica Sheol, que significa o mundo dos mortos. Davi deve ter ficado tão doente que ele esteve muito próximo do mundo dos mortos, e agora ele está lembrando a si mesmo: Deus me retirou do mundo dos mortos. Talvez ele se refira aqui ao mundo espiritual, ao mundo físico, ao mundo mítico dos judeus. Os judeus tinham essa visão do Sheol como um mundo, os judeus do primeiro século, do mundo, o mundo dos mortos, né? Mas aqui é uma gratidão por ele tê-lo resgatado de uma situação muito ruim na sua vida. E o versículo diz que te coroa de graça e misericórdia. Lembrando a si mesmo que o Senhor tem graça e misericórdia sobre nós. Graça é aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. A bondade de Deus, sem que nós mereçamos, nós a recebemos. Ele está lembrando isso a si mesmo. Está lembrando a si mesmo que Deus nos dá misericórdia. O que é a misericórdia? É quando nós merecemos um castigo, mas ainda assim Deus não nos dá esse castigo. Então é a misericórdia de Deus. E ele fecha o texto com o versículo 5, que diz assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Há uma promessa de provisão de Deus para nós, até a nossa velhice. Há uma promessa de provisão, de cuidado. E há também uma promessa de que Ele nos renova dia a dia. As águias, como vocês bem sabem, são pássaros que têm a fama, têm a característica de se renovarem de tempos em tempos, trocam os bicos, trocam as penas das asas, trocam as garras e se renovam, e assim é a característica, e diz que nós somos renovados por Deus. Então, diante disso tudo, eu quero lembrar você: não se esqueça do que Deus já fez na sua vida.
Coloque as suas certezas em Deus, a sua tranquilidade em Deus. Lembre-se de que Ele perdoa, de que Ele provê, de que Ele sara e de que Ele renova. Tranquilize o seu coração, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, é o que nos diz o versículo 2 desse texto de Salmos. Eu gostaria agora que nós lembrássemos dos motivos de oração. Eu espero que Deus toque o seu coração, tranquilize o seu coração, retire os seus medos, lembrando do que Deus já fez na sua vida e fará. Vamos lembrar de alguns pedidos de oração. Nós temos que orar, precisamos orar pelo pastor Sócrates. Pastor Sócrates, um dos líderes da denominação batista, está com o coronavírus em estado bastante grave, hospitalizado, vamos orar por ele. A Marta lembra da gratidão pelo nascimento do bebê da Lilian, que era um parto de risco, está tudo bem, que bom. A Vera pede orações pelo Dr. Augusto, seu médico, que está com coronavírus também. A Juliana pede orações pelo seu tio Roberto. Tio Roberto está internado à espera da colocação de um stent. A Edna Tenório pede pela sua saúde, pelas suas dores. Luciano e Loureiro pede orações pela sua vizinha Patrícia e pelo filho João, que tem assistido às nossas transmissões, e isso tem feito bem à mente e ao coração deles. Vamos lembrar de orar pelos nossos governantes. Precisamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, vice-presidente, pelos ministros, pelos líderes das casas legislativa, pelo Senado, orar também pelo poder executivo, pelo poder judiciário. Nós precisamos de justiça, nós precisamos de soluções milagrosas para o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país. Vamos orar pelos nossos governantes, como a Bíblia nos ensina. E vamos orar também pelo livramento de Deus para com relação à nossa saúde, à nossa integridade física, dos nossos queridos, do mundo. Vamos orar por tudo isso. Vamos orar. Agora, vamos acalmar nosso coração, vamos colocar toda a nossa segurança em Deus, lembrar do que Ele já fez. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Meu Deus querido, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença. Primeiro quero Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Não há nenhum de nós que não tenha experimentado alguma bênção, algum livramento, ou milhares deles, durante a nossa vida, e nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos principalmente, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto, que de uma forma que nos é tão difícil compreender pela nossa limitação, o Senhor enviou o Seu Filho, e o Seu Filho tomou sobre si os nossos erros, os nossos pecados, e os levou à cruz, e ali Ele pagou o preço, Senhor, da nossa libertação. Pagou o preço, Senhor, de forma que nós podemos ir ao céu no fim da nossa vida física e viver contigo eternamente. Senhor Deus, quero suplicar por todos esses pedidos que aqui foram colocados. Pedidos, Senhor, de cura, pedidos de livramento, gratidões também, Senhor. Que cada um desses seja abençoado, que seja atendido na medida da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua provisão, do Teu renovo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, e nós cremos na Tua providência, Pai. Pai de amor, eu quero Te pedir por esses que estão nos assistindo, Senhor, são tantos. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor, aqueles que estavam tão distantes, mas agora, por ocasião dessa necessidade de estar em casa, estão próximos, estão se revendo, se reentendendo. Planta a sementinha do amor, do entendimento, da harmonia dentro dessas casas, Pai, eu Te suplico. Pai, eu quero Te suplicar pelos nossos governantes. Tem misericórdia deles, Pai. Eu tenho pena, Senhor, da pressão que esses homens estão vivendo. Tem misericórdia, homens e mulheres. Senhor Deus, dá a eles sabedoria, resiliência, Senhor, assertividade, Senhor, domínio próprio. Dá a eles, Senhor, a capacidade de fazer uma gestão segundo a Tua vontade. E que eles também possam reconhecer o quanto o Senhor já os tem abençoado, Pai.
Senhor, tem misericórdia do mundo, da humanidade, diante, Senhor, desta praga que assola a humanidade, que é completamente, Senhor, não preconceituosa. Essa praga que atinge ricos e pobres, que atinge países superdesenvolvidos, países subdesenvolvidos, de uma forma geral, assola a humanidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá cura a este povo, Senhor, eu te peço. Ó Deus, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos completamente. E a nossa segurança está em ti e no reconhecimento de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Senhor Deus, tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós estaremos juntos de novo no Oração e Ação, e nós estaremos juntos estudando a Bíblia. Amanhã é o dia que nós dedicamos ao estudo de um texto bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Eu vou localizar aqui rapidamente para você o texto que nós estaremos vendo amanhã. Amanhã nós estaremos trabalhando o livro de João no seu capítulo 6 ainda. Capítulo 6 do livro de João será objeto do nosso estudo. Que Deus abençoe você, tenha um dia, ou melhor, tenha uma noite maravilhosa, e que você seja abençoado por Deus e reconheça: o Senhor é o mesmo, Ele não sofre variação. O seu poder está intacto e a sua disposição de prover e abençoar você estão presentes eternamente na sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã, 19h30.